Sejam bem-vindos, estou fazendo uma atualização do HD Vampiro. Vai lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero fazer é um alerta, tá ok? O Linux, no Linux tem vírus, tá? Principalmente no Mint. Esse problema que eu tô tendo é com o Mint, tá bom? Então, o meu HD tá infectado, tá com o Mint. Eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu? O que acontece, né, com o meu computador? Então, o computador, quando liga, ele tem um boot, tá? Então, primeiro acessa a BIOS, depois a memória, depois o processador, os HDs e tal. E o que acontece com esse vírus? Esse vírus, ele bloqueia a BIOS original e ele cria uma BIOS fake, tá bom? Isso não mente, tá? Aí, se eu vim aqui e colocar esse aqui seria um CD. Se eu colocar um CD na placa-mãe, ele não consegue acessar essa BIOS aqui, tá ok? Se eu tirar esse HD aqui, o Mint, ele tá bloqueado, essa BIOS da minha placa-mãe. Eu só vou conseguir instalar um sistema operacional se o Mint tiver, certo? Aí eu consigo colocar Zorin, consigo colocar aqui um Ubuntu, um Manjaro. Mas detalhe, pessoal, se eu colocar um Zorin, ou um Ubuntu, ou um outro Mint, eu consigo acessar esse arquivo aqui, tá? Mas se eu colocar Manjaro é de outra estrutura, eu já não consigo acessar. Ele cria um cadeadozinho e tal, e eu não consigo acessar. Enfim, é por isso que eu chamo de HD Vampiro, né? Então, se eu tiro esse Mint aqui, a placa, ela fica zerada, tá? Eu não consigo colocar um HD na placa-mãe. Resultado, tô com duas placas-mãe com problema, tá? O que aconteceu? Eu troquei a placa-mãe achando que ia resolver, só que aí eu peguei o HD que tinha esse Mint infectado. O que que ele fez? Ele bloqueou a BIOS do outro computador e projetou a BIOS que ele estava usando no antigo nessa placa-mãe. Então eu não consigo acessar a BIOS original da placa-mãe que eu tinha acabado de colocar. Então, que eu devo fazer? Vou matar esse HD, certo? Mas isso aí é para um outro momento. E aí eu já tenho o prejuízo de duas placas-mãe, tá ok? Então o que acontece? Eu achava que o sistema tinha gravado uma BIOS nova aqui. Se eu mudasse de placa-mãe, eu ia resolver o problema. Eu mudei de placa-mãe, acessei a BIOS da placa-mãe, era uma outra BIOS, tá? Aí eu fui inventar de colocar esse HD nessa placa-mãe. Aí ela pegou essa BIOS falsa e projetou aqui também. Então, o que ele faz? Ele bloqueia essa BIOS, a BIOS original, e projeta uma BIOS, possivelmente no Groove, alguma coisa. O que acontece? A BIOS é um arquivo bem pequeno, entendeu? Então, não sei como que... Possivelmente está virtualizando uma BIOS. Porque se fosse um problema na BIOS, vamos supor, o Mint instalou uma BIOS aqui, a hora que eu tirasse daqui, o HD eu não ia trazer para cá, entendeu? Mas só que quando eu mudei esse HD para cá, ele trouxe essa BIOS falsa aqui e bloqueou a BIOS anterior, que eu já tinha visto ela, tá bom? Então, aí tava dando problema, o HD não era reconhecido, então o que eu fiz? Eu formatei os HD já algumas vezes para ver se conseguia colocar, não conseguia. Tentei resetar a BIOS, tá? Tirando a bateria, usando o jumper. Cheguei a tirar a bateria, usar o jumper, deixei 40 minutos desligado. A BIOS não resetou, então eu não sei como que é isso, se ele realmente regrava a BIOS, se ele cria um mecanismo ali na frente da BIOS, tá ok? Mas assim, se o HD não tiver lá, o HD Vampiro, eu não consigo colocar outro HD, tá ok? Aí os próximos passos que eu vou fazer, tá bom, gente? Eu vou apagar, né, todos os arquivos inúteis do HD, ou seja, eu vou fazer uma limpeza nas pastas. Por quê? Depois eu vou fazer uma análise de vírus, tá? Para ver se tem vírus nas pastas, nos arquivos. Aí eu vou analisar pasta por pasta, para ver arquivos ocultos, essas coisas.
E quanto menos arquivo tiver, melhor, tá bom? Então eu vou fazer isso, apagar todos os arquivos, pastas vazias, arquivos que eu considero que eu não vou utilizar, tá ok? E também você diminui a quantidade de arquivo que você vai fazer um backup, tá bom? É sempre bom fazer isso, dar uma limpada ali nos seus HD, nas suas pastas, porque muitos arquivos você nunca mais vai usar, tá bom? E não são importantes para guardar, para arquivar. São arquivos que um dia você usou, você não vai usar mais, então você já vai excluindo tudo. Então eu faço fazer isso para reduzir, né, o tamanho do arquivo, o backup. Eu quero, depois, posterior, eu vou buscar vírus, mas primeiro eu faço backup, tá? Vou fazer backup, aí quando eu instalar o sistema, eu vou fazer uma busca de vírus, tá bom? Aí eu vou formatar, tá, gente? Um HD e 3 SSD. Eu tenho 3 SSD que não tá entrando e eu achava que era o problema do SSD. Mas pelo que eu vi, é a placa-mãe, é esse HD aí que ele meio que faz com que a placa-mãe não aceite outro HD, tá? Então, não sei, por isso que eu chamo de HD vampiro, tá? Aí eu não sei muito bem o que... Possivelmente eu vou perder essas duas placas-mãe, a não ser que eu regrave a BIOS. Eu ainda não tenho a solução, tá bom? Então, eu vou fazer o backup. Aí, depois, quando eu tiver com os arquivos em outro computador, eu vou fazer uma análise de vírus, tá? Aí eu vou formatar esse HD, um HD e 3 SSD. Tá ok? Vou ver se eu consigo formatar e recuperar eles. Perdas, tá, gente? Possivelmente eu perdi duas placas-mãe, que é essa brincadeira aí. Porque eu não sei como resolver. Quando eu tiro aquele HD lá, o HD com o Mint, ela não funciona, só funciona se tiver lá. Eu só consigo acessar os outros HDs através do grupo desse HD Vampiro. Então eu não sei. Aí a princípio também eu acho que eu perdi esse HD e 3 SSD. Eu vou formatar, tentar recuperar. Tentar fazer uma limpeza profunda neles, tá ok? Aí se não conseguir eu perdi, tá bom? E, né, formatar, gente. Uma dica que eu quero dar, tá? Sempre formate. Deu problema com o vírus, não fique tentando, não sei o que, já vai formata. Se eu tivesse formatado esse HD que tá com problema, eu não tinha colocado ele na outra placa, eu não tinha perdido a outra placa, tá? Por que eu tô falando que eu perdi a placa? Porque eu não sei como resolver. Se alguém aí te souber como resolver isso aí, tá ok? Fala aí pra gente aí. Vamos aqui a próxima etapa aqui. Dicas que eu quero dar, tá, gente? Existe vírus para Linux, tá? Principalmente no Mint, tá? O meu é o Mint, que tá bichado. E eu confesso que eu errei, porque ele apresentou alguns problemas de mouse louco, maluco. Eu devia ter formatado ele, não formatei. E aí deu isso aí. E os derivados de Ubuntu, tá? Zorin, porque o que acontece, como são derivados, pode ser que sejam vírus que atuem ali no Mint, no Zorin, no Ubuntu, tá bom? Então a chave é sempre atualizar. Aí se você está dando comando de atualização, gente, no seu sistema, ele não está atualizando, formata, não espera, tá bom? Porque, e outra coisa, não confia naquela pasta de atualização. Você tem uma pastinha que tem arquivos que tem como você atualizar. Você atualiza por lá, mas a cada 15 dias dá o comando lá, apt-get sudo update, depois você dá apt-get sudo upgrade. Aí se no upgrade der problema, é porque não está atualizando. Aí você pode formatar, não fica esperando, senão o prejuízo depois é maior. Atualize sempre, gente. Então atualiza lá na pastinha, tem a pastinha de aplicativos dos Linux, beleza, mas a cada 15 dias você dá um comando lá via terminal, porque ali é mais certo, tá? Porque o vírus, ele não quer que você atualize, então ele pode comprometer essa janela de atualização comum, tá? Para que você não atualize. E aí ele vai ficar te enganando, vai falar, tá atualizado, tá atualizado. Aí com o comando lá, sudo apt-get update, depois upgrade,
você consegue saber se ele está formatando mesmo, tá bom? Aí então você deu lá um update, depois um upgrade, daí deu problema no upgrade, que é o momento da instalação, formata o seu PC. Não fica, ah não, depois, não, é porque não está atualizando de verdade. Se a pastinha de atualização está dizendo que está atualizando e no upgrade não está atualizando, é porque não está atualizando, tá bom? O que acontece? Se começar a dar problema no seu mouse ficar maluco, é sinal de vírus, tá bom, gente? Então formata, é, tá ok? E, por exemplo, não atualiza o sistema, se o mouse começa a dar problema, mouse maluco, e você vê que não está atualizando o sistema, formata o seu negócio, tá? Possivelmente está com vírus. Aí, que nem eu falei para vocês têm a ferramenta de atualização, certo? Que é todo esse sistema Linux, esses acessíveis tem. Se você for olhar nele, vai estar dizendo que está sempre atualizado, tá? Mas você tem que dar os comandinhos lá de update e upgrade, tá bom? Se aqui no upgrade, depois que você deu o update, você der o upgrade e não atualizar, pode formatar. Não está atualizando. Aí o sistema, aquela pastinha de atualização está te enganando, tá ok? Use dois HDs, tá? Um para dados e um para o sistema. Por quê? Como aí sempre que der problema, você formata o sistema. Aí você não vai mexer nos dados, tá bom? Então, é isso. E formate sempre, não fique igual eu tô com problema, tô tentando resolver, não sei o que. Não, já formata logo, porque senão o vírus ficar muito tempo no seu computador, ele vai só comprometendo o seu computador, tá ok? Agora, aqui eu vou mostrar, eu tô usando o Kaizen, tá? No modo Live CD, porque o HD Vampiro não deixa eu instalar esse programa, porque esse programa tem um monte de recursos para passar antivírus, então ele não deixa eu instalar. Meu HD Vampiro comumente não deixa eu instalar esse, mas eu consegui abrir ele no Live CD, no modo seguro, tá bom? E eu vou, aí aqui ó, são os HDs que ele consegue visualizar, tal, de boa. Mas eu vou desligar e vou entrar na BIOS e mostrar a BIOS para vocês aí, tá bom? Pera aí só um pouquinho. Desligar. Eu vou reiniciar, na verdade. Aqui. Essa é a BIOS, essa BIOS não é dessa placa-mãe, tá bom, gente? Essa BIOS foi trazida do outro PC lá. Essa BIOS aqui é fake, tá? Aí, por exemplo, vou aqui em arranque, eu nem consigo ver o HD, o outro HD, tá? Eu só vejo o HD Vampiro, tá bom? Aí vamos voltar aqui, vamos aqui no outro aqui, ó. Se aqui aparece, também não aparece, tá bom? Aí, então vocês viram, por aqui diz que só tem um HD, tá bom? Mas depois, na hora que eu inicio, e essa BIOS não é dessa placa-mãe, tá? Essa BIOS foi trazida quando eu peguei e coloquei o HD Vampiro na outra placa-mãe. Eu acho que eu perdi essa placa-mãe aí também. Vou deixar iniciar. Na hora que iniciar, vocês vão verificar ali que ele vai no grupo, ele vai deixar eu ver o HD que tem um Manjaro. Vou abrir o Manjaro para vocês verem o negócio aqui. Tá lá as opções. Aqui é o Manjaro, se não me engano. Tá ok? Vamos lá.
Isso aí é de praxe. Sempre essa... Vou colocar a senha, tá ok? O Manjaro não é da família do Mint, tá? É outra arquitetura. Aí quando vocês vão olhar aqui essas pastas aqui, tem um cadeado, eu não consigo acessar o HD. Por que isso? Porque eu quero fazer um backup. Então ele quer impedir eu fazer backup por outro sistema, que tem que fazer lá no Mint, possivelmente para comprometer o backup, tá bom? Mas eu vou fazer o backup usando o Kaizen. Porque o Kaizen me dá acesso, ele tira esse cadeado aí. Eu entro no Live CD lá, aí eu vou conseguir fazer um backup no Kaizen. Então, possivelmente, na hora do backup, ele pretende comprometer algum arquivo, não sei. Por isso que é importante a análise depois. Vou mostrar para vocês aqui o cadeadinho. Tá vendo aí? Aí, quando eu clico aí, ele pede uma senha, mas não dá certo. Nem a senha do Linux Mint, nem a senha do Manjaro, não dá certo, não. Não consigo acessar. Na verdade, eu consegui acessar com a senha do Mint, só que ele abre, só que é zero arquivo, tá bom? Ele não mostra nenhum arquivo. Consegui abrir. Isso no Manjaro, tá, gente? Porque o Kaizen é um sistema Linux para manutenção de computador. No Kaizen eu consigo acessar os arquivos de boa. Então, quando eu for fazer o backup, eu vou usar o Kaizen para fazer o backup. Por exemplo, eu entrei no Manjaro. Ele não é do Ubuntu. Por exemplo, se eu usar o Zorin, se eu usar o Ubuntu, um outro Mint, eu vou conseguir fazer o arquivo. Mas é porque é a mesma estrutura. Mas assim, eu entendo que a ideia é comprometer o backup, entendeu? Que o sistema deve ter algum parâmetro lá, alguma coisa, que ele possivelmente quer manter o computador com problema. Então, aí, vou fechar aqui. Eu vou agora reiniciar o PC, deixar reiniciar normalmente, vou entrar no Meet. Tá bom? Sempre essa janelinha aí. Vamos lá. Vou dar um Enter aqui no Mint. No outro vídeo eu tentei atualizar o Manjaro, só que eu usei o comando errado. Mas é indiferente, tá? Porque quando era Zorin, eu dava o comando para atualizar. Quando era Zorin, eu dava o comando para atualizar. E ele baixava, mas na hora que eu dava o upgrade, o update, ele baixa. O upgrade, ele atualiza. Aí ele também dava problema. E aí é indiferente, tá? Porque depois eu dei o comando certo, aí eu tentei instalar um antivírus. A princípio ele deixou, parecia que estava tudo ok, mas depois, quando eu voltei a ligar o computador, não consegui acessar o antivírus. Então, ele impede a instalação de softwares críticos, de análise de vírus, essas coisas. Também ele não deixa eu instalar o Kaizen. Então ele deve ter parâmetros para permitir a instalação de aplicações que seja Ubuntu, porque o Meet é do Ubuntu. Então se for instalar um Zorin, um Ubuntu, ele vai permitir. Porque ele já conhece toda a estrutura, o vírus, né, a pessoa. Aí o que eu estou fazendo, gente? Eu não estou ligando o computador na internet, entendeu? Vou fazer o backup, vou ter que comprar um HD novo, comprometer o meu HD externo. Aí eu vou ter que fazer um monte de procedimento aí.
Na verdade, eu tenho que formatar 2 HD e 2 SSD, tá bom? Fica aí o vídeo, gente. Essa é uma curiosidade, eu nunca tinha visto isso aí não, tá bom? Não sei como resolver, se alguém souber aí, tiver uma dica de um vídeo aí. E fiquem atentos aí, espertos, e coloquem antivírus, tá? No seu Linux. Principalmente Mint, Zorin, esses derivados de Ubuntu, tá? Ubuntu, enfim. E vamos pra frente aí. Espero que esse vídeo ajude vocês aí. Até a próxima.